rapaziada! Quando a gente falou que tava de volta, a gente não tava de brincadeira. Vocês, fãs de filme da Marvel, fãs de filme de qualquer coisa que podem ter um encontro inesperado, chegou a hora desse encontro. Finalmente, temos o crossover que todo mundo esperava. Chaves do Chapolin. Multiverso Chapolin, dos será? podcasts, meu amigo. Multiverso dos podcasts. Quando a gente fala de educação física, parceiro, tem só um crossover que você podia esperar, que nunca tinha acontecido e talvez agora aconteça todo ano. Será? Bem, tô aqui com o Pedro Losso, eu já ia apontar errado, com o Pedro Losso. Fala pessoal, tudo bom? Cabelo. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Diego, da Academia de Quinta, e hoje nós estamos aqui com 4 de 15. Yuri, Gilmar. E é isso, rapaziada. Vamos debater bastante sobre o mundo da educação física. Trouxemos mais pessoas para o nosso papo. Vamos que vamos. Bora lá. Cara, vocês não têm ideia de como vocês acabaram fazendo parte da história da Academia de Quinta. A gente precisa contar isso logo de cara, porque você tá engasgado aqui, ó. A gente planejou, para que vocês que estão assistindo aí, que acompanham a Academia de Quinta, esse nome que tá gravado hoje aqui na mesa já foi 3 de 10. 3 de 10. Aí, olha só, a gente teve essa... Acredite se quiser. Se acredite se quiser, a gente teve essa originalidade de pensar em 3 de 10. A ideia é a mesma lógica. E aí fizemos tudo, ficamos porque assim, A antes gente da gente... gravou piloto Sim, com 3 de gravou 10. piloto. Fizemos logo. Fez a logo. Pra você ver como a nossa pesquisa de mercado tava E aí quando a gente foi jogar, assim, fazer uma, melhorar a pesquisa, que foi vir depois do piloto, claro, porque a gente, começa daquele jeito, aí a gente achou o 4 de 15 e falou, tá, Acho que não vai dar, acho né? que 3 de 10 e 4 de 15 não vai ficar muito legal ali, né? E aí a gente até ficou um pouco assim, pô, mas 4 de... Pô, vocês só iam hipertrofiar mais, pô. Tá vendo? Mas acabou que o trabalho de vocês foi uma grande referência pra gente também no nosso Exatamente. começo. Né? Essa ideia de debater a educação física, de conversar sobre nuances além do treinamento só, né? A gente falar sobre outras questões também e num bate-papo mais aberto mesmo, né? Fora daquela coisa tecnicista sempre. Então foi uma grande referência pra gente também e é importante que vocês saibam disso também aí. Não, principalmente essa parte. O resto era brincadeira, mas é um prazerzão ter vocês com a gente, gente. De verdade, sejam Legal, bem-vindos. pô. A gente fica muito feliz pelo convite e, desde o começo eu sempre falei que um dos meus sonhos seria ver vários programas de educação física, sabe? Porque quanto mais gente falando, né, a gente consegue cobrir mais temas ao mesmo tempo, a gente consegue alcançar mais pessoas, né? E hoje eu vejo que a gente tem bastante... É uma pena que os programas começam e param, né? Se você for olhar, por exemplo, no Spotify, tem muito podcast de educação física bom, que começou, gravou 10, 15 episódios, porque esse negócio dá um trabalho da bexiga, né? Nossa, muita. E a galera desiste, né? Mas eu fico muito feliz, assim. E esse lance do nome, eu acho que ainda bem que vocês não colocaram 3 de 10, porque sabia que hoje eu não gosto muito do nome 4 de 15, sabia? mesmo. Jura? Porque assim, se a pessoa pega e fala 4 de 15, beleza, vou procurar no Google. Aí como que ela escreve? 4 de número D... Ou ela, puta, mas isso é uma confusão, cara. Sim, foi uma discussão nossa gente também, ruim, né? Foi uma discussão, se A gente botava também numeral. quebrou a cabeça nisso. A gente escreveu Foi de várias exatamente formas 3 de o 3 de 10, 10, né? 3 escrito. O falecido 3 de 10, a gente isso escreveu. É muito ruim, cara. Não, e o Academia de Quinta veio porque a gente falou, não, quinta-feira vai ser o dia do programa, etc. Tá. Isso caiu por terra, assim, no primeiro mês, que a gente viu que, não, ia ser uma hora a gente ia ter coisa na quinta, outra na sexta, uma hora live ia ser tal dia. A gente acabou, o nome foi sem querer, né? Vamos Acabou fingir que não parecendo foi uma com o cópia do Papo de Segunda. Não é uma cópia do Papo de Segunda. Mas é mó bom, cara. Vocês têm academia no nome. O verdade, academia atrai é verdade. E bastante. o SEO é fantástico. Isso sim, dá uma sim. ajudada. Ainda bem que vocês não colocaram 3 de 10 mesmo. Mas o Yuri, fica à vontade aí, cara. A gente queria, assim, na verdade a ideia desse programa, desse crossover aqui, a gente vai entrar no ar no dia 1º de setembro, né? Que é um dia importante para nossa área. Queira ou não, eu sei que tem gente aí que debate, que não gosta, por N motivos, a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas queria que você contasse aí, você e o Gilmar, por favor, o que motivou vocês, assim, a entrar nesse mundo dos podcasts, assim, né? E como é que é essa jornada de vocês aí nessa... Vocês fazem programas também com uma frequência até alta, né? E os programas muito bons, diga-se Sim. de passagem, somos consumidores assíduos.
Então conta pra gente um legal. pouquinho aí dessa vivência de vocês também, pra gente poder conversar. Então, a gente começou... Eu tive a ideia de fazer o podcast porque em 2010, mais ou menos, entre 2009 e 2010, eu comecei a consumir podcast, né? Eu ouvia lá e a gente não tinha muita opção, né? E eu ouvia o Nerdcast e tudo mais. Era tudo mato ainda, né? Era. Nerdcast e Café Brasil, acho que era... Que ainda tinha nessa época, Tinham poucos, né? E aí eu comecei a ouvir e um amigo meu quis criar um podcast lá pra falar de cultura nerd, mesma coisa, cópia do Nerdcast, né? Aham. E aí eu falei, pô, aí na época eu tinha entrado no mestrado, a gente, né, tava começando na pós-graduação, mestrado, e aí eu falei, pô, e se a gente fizesse um programa onde a gente começasse a pegar coisas que a gente tá estudando aqui no mestrado e dar uma traduzida nele, né? Por exemplo, a gente acabava consumindo muito artigo em inglês. Tem muito professor que, né, a língua é uma barreira. E já que a gente tinha que traduzir aquela desgraça para estudar, a gente já fazia uma resenha. Eu tava fazendo resenhas no blog, eu tinha criado um blog do 4 de 15 e escrevia. E aí eu falei, pô, por que a gente não fala e não grava, né? E aí a gente começou aí eu chamei o Gilmar, que desde o começo, vixe, passou, nem sei quantas pessoas passaram pelo programa já, né? Ah, bastante. Um monte. E só ficou eu e o Gilmar até agora. A gente vai fazer 9 anos. Caramba. Mas a ideia era fazer popularização mesmo da ciência, né? Tentar trazer isso para os profissionais de educação física, pelo menos incentivar eles a buscarem, né? A procurarem coisas, se aprofundar ou trabalhar mais embasado, né? E de uma forma leve, né, e que seja acessível, porque a ideia, o legal do podcast é esse. A pessoa bota o fone de ouvido e vai. E aí, se com isso ela pode se divertir e agregar conteúdo também ao mesmo tempo, é o mundo ideal. Exatamente. E aí, acho que os podcasts vêm forte em cima disso, né, de trazer um conteúdo interessante, principalmente os podcasts que são ligados a algum tipo de carreira, ou que seja, você traz um conteúdo técnico, de certa forma, mas a pegada do podcast normalmente é de ser uma pegada mais leve, né? Se falar do Nerdcast, eu também sou fã dos caras. E, pô, tem o Nerdcast de História, Nerdcast de Ciência e tudo mais. São conteúdos riquíssimos, muito legais, e que você pode ouvir passeando na rua, dirigindo ou no ônibus, que é bem legal, né? Acho que a pegada é... E tem bastante semelhança com a história que vocês contaram com a nossa, assim, na verdade. O Pedro também era um dos primeiros consumidores dos que eu conheço de podcast no geral. Já tinha essa ideia há muito tempo, a gente já falava sobre isso. E eu tinha acabado de finalizar o mestrado, o Pedro estava no mestrado, então a gente também tinha essa vontade de falar sobre o que a gente estava vivenciando lá e sobre a nossa prática na escola, que a gente trabalha no mesmo lugar. E trazer isso de uma forma leve, como vocês falaram, né? E popularizar, acho que a palavra é popularizar. E a gente brincou sobre já ter vocês no mercado, e é muito legal vocês estarem há tanto tempo no mercado, né? Produzindo conteúdo e tal, porque quando a gente olhou e viu um monte de gente que tinha começado e terminado e parado, a gente ficava, pô, o que levou essas pessoas a pararem? Ver alguém que tinha continuado, foi tipo assim, algo move esses caras. Tomara que isso mova a gente também. Então foi um pouco de segurança para que a gente realmente botasse ali a cara a tapa, né? Até porque a gente fez isso no meio da pandemia, ajuda a questão toda do ócio, de tipo, pô, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, né, cara? A gente precisa consumir isso de um jeito diferente. Ajudou bastante. E é difícil também você pensar, porque assim, eu não sei se vocês passaram por esse processo também, né? Mas a gente teve um processo de construção interna nossa, de entender o que a gente estava fazendo. Porque a gente tinha toda a idealização, né? E obviamente quando a gente faz o projeto a gente tem a vontade de crescer, né? Eu até brinco com o pessoal aqui, eu falei, cara, meu sonho era viver disso aqui. Era que isso aqui começasse a me dar um retorno tal que eu pudesse abdicar das minhas tarefas e viver disso aqui, cara. Porque eu me divirto fazendo isso e bem ou mal eu acredito que a gente está fazendo um bem para a sociedade, pelo menos para nossa área. E a gente tem encontrado um feedback legal, mas ao mesmo tempo a gente encontra muita barreira também nas redes sociais. Porque a gente ainda vê que a rede social ainda é um meio de comunicação muito apelativo, né? E que as pessoas ainda usam e abusam das fake news, né? Principalmente na área da... né? Os sensacionalismos principalmente na área da saúde, né? Sim. E a gente vê que muita gente que trabalha na área da saúde ainda adere a isso, né? A gente até conversou essa semana com o pessoal aí com o Sanz, o advogado, né? Sim. E estava conversando sobre a nova profissão que existe, né? Que são os mediciners.
Que é a galera que tá fazendo Nossa. dancinha de TikTok em sala de cirurgia, pra poder divulgar o trabalho. Então, assim, a gente tem que conviver com isso, porque a nova geração tá aí, né? E a gente tá tentando entrar nesse mercado sem ceder, né? Essas pressões. E é duro, é difícil, assim, né? Não sei se vocês passaram por esse processo também. Eu queria, antes de passar a palavra, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês. Nesse tempo todo de programa, tem algum, assim, um ou mais de um, pode falar à vontade, que destacou, que vocês acham que, caraca, esse programa aí, se eu tivesse do lado de lá escutando, teria mudado muito, assim, a minha carreira, teria me ajudado demais? Algum de fora que a gente tinha ouvido? Não, algum programa que vocês fizeram. Cara. Peguei, né? Pegou, né? Não, eu tenho vários, eu passei pra ele, mas eu tenho vários, cara. Fala aí. Ó, Eu acho que o UBC são os podcasts bons, assim, que a gente gosta bastante de gravar. Que tem esse UBC que ele comentou, que a gente convida bastante pessoas, aí é mais uma brincadeira que a gente faz, né? Trazendo as besteiras que a gente vê naquele ano, a gente faz uma competição para chamar a besteira do ano, né? Legal. Mas eu gosto muito, Esse é por bom, exemplo, a gente teve uma entrevista com o professor Gilson Volpato, que é um cara que fala de ciência, Puta, esse foi que ela representou bastante pra gente, porque uma época que a gente estava começando, né? E ele era um nome, assim, uma referência, né? E ele aceitou gravar com a gente de boa. Um outro marcante que eu lembrei aqui agora foi quando a gente conversou com o Paulão, né? A primeira vez que ele gravou com a gente. Sim, foi não sei se foi o Ele e mesmo. o Lander, não foi? Isso. Esse é um podcast que eu gosto, que a gente gravou com o Roberto Landwehr, que ele é autor de um artigo que fala sobre a Fórmula 220 menos a idade. Nossa, que sim, fantástico. eu vi esse programa. Eu ouvi esse programa. Esse programa é sensacional. É genial, é muito legal. A história dele. Gente, quem tá Exatamente. E a ouvindo gente aqui. gravou com o nosso orientador a primeira vez, né? Cara, quem tá ouvindo esse programa aqui agora, volta lá, porque a história que ele conta é muito legal. Não, é termina muito esse legal. programa. Termina e aí esse aqui depois vai primeiro, lá. Não, mas é isso que o Pedro falou. A história dele, cara, eu não conhecia. Que Sim. era um autor que publicou um artigo que a gente chamou pra conversar, né? Mas, cara, as dificuldades que ele passou, cara. Eu tava falando com ele esses dias no WhatsApp. É mesmo. Muito Cara, legal. mas o Quad 15 passou muito por altos e baixos, né, cara? Vocês voltarem lá nos primeiros episódios, a gente tava falando como que a gente começou, né? A gente não planejou nada no início, cara. Foi tipo, começou, vamos bater um papo. E os primeiros episódios são horríveis, o áudio é horrível, não tinha edição quase nenhuma. Cara, foi muito, assim, acho que os 2, 3 primeiros anos foi muito jogado o podcast. Copiava o Nerdcast, porque é a única referência que eu tinha, né? Então a gente tinha apelidão lá e fazia a abertura igual, colocava inserção. Eu ouvia muito Matando Robôs Gigantes também, não sei se vocês conhecem. Esse eu não conheço, MG. esse eu não conheço. A gente também mesmo. usa o Nerdcast com algumas referências, né? O pessoal que ouve a gente também ouve, acho que acaba reconhecendo. Eu, quando ouvi de vocês alguns também desses antigos, eu conheci várias referências, né? Mas Porque uma vocês coisa que eu falando... descobri. Porque normalmente quando o pessoal começa a ouvir a gente, eu falo assim, tá, começa a ouvir pelo menos a partir do episódio tal, porque dali pra trás é muito ruim, não ouve não, que é vergonha. Eu tenho vergonha. Porque o programa tem que descobrir a identidade dele, né? Sim. Com o tempo você vai... Até se você olhar ao longo dos anos, eu acredito que vai acontecer com vocês também. Vocês vão ver que vocês vão mudando uma coisinha aqui. Hoje vão mudar uma abertura. Hoje vão mudar uma coisinha na vinheta. Aí hoje vão mudar a disposição da mesa. Sim. Daqui 5 anos, mudou o programa inteiro. Sabe aquela história, o barco de Teseu, né? E o nosso mudou. Exatamente. Não, Barco de mudou Teseu. tudo. O nosso mudou tudo isso aí. Mas é coisinha que você fala assim, vamos mudar só isso nesse programa, daqui pra frente, que ninguém deve perceber. Mas vai mudando, cara. Daqui a um tempo é outro programa, cara. E isso é normal, né? E é bom, né? Vamos pensar isso como evolução, né? Porque a gente Exatamente. aprende com os erros, né? Esse que é o importante. Se a gente ficasse batendo martelo ali a vida inteira no erro, né? Nem vou chamar de erro, mas né? Faz parte da aprendizagem, né? Exatamente. Processo Você de ignora o aprendizado, então não adianta nada. Eu achei legal que ele comentou eles estão há muitos anos, falam, estão 9 anos já, né, fazendo. E também dá um gás pra gente, cara, ouvir isso de vocês. Porque... A gente é muito autocrítico. Como muito. vocês falaram, vocês meio que começaram sem planejar e tudo mais, e passaram por altos e baixos. A gente, talvez a gente planeje demais, e quando vê um baixo dá um desânimo, né? A gente, assim, a gente criou uma paixão muito grande por fazer isso, então as emoções acho que afloram muito, que quando a gente vê que não deu certo um programa, ou então que tá demorando pra ter um resultado,
é legal ter essa troca com vocês, né? Que já estão mais tempo no mercado. Como vocês falaram, né? Foi assim, muita gente que rodou aí. Não vamos desistir aqui. Eu tô gostando que isso aqui tá quase uma sessão de terapia pra gente aqui, né? Tá bem maneiro. Não, mas tem tudo a ver com o nosso tema, bem sabia? Porque a gente escolheu esse crossover, não foi à toa, a gente quer muito falar sobre os causos da educação física, né? Situações que a gente altos passou, e baixos, positivo, altos e negativo. baixos, cada um na sua carreira. A gente tá falando aqui da nossa carreira como... como alguém que tá trabalhando com podcast, mas a gente trouxe alguns colegas aqui para falarem da sua carreira de educação física, né? A gente convidou algumas pessoas, pediu a eles que eles mandassem alguns depoimentos, né? E falassem sobre causos, alguma coisa que aconteceu, que marcou ele e tal. A gente selecionou alguns e a gente vai soltar aqui para vocês já, porque antes eu tenho mais uma pergunta para fazer. Esse programa tá pro dia 1º de setembro, né? Que é o dia do professor profissional de educação física. E muito se debate toda vez que a gente lança alguma coisa nesse dia. Sempre tem uma questão, principalmente pra gente que é da área mais pedagógica, que acaba trabalhando mais com a área escolar. Sempre tem gente que fala, não, olha, não me dê parabéns nesse dia, porque eu me identifico como professor acima de tudo e eu quero a parabenização no dia 15 de outubro, que é o dia do professor. Como vocês enxergam essa questão? Porque a gente aqui já debateu isso em alguns programas, a gente tem opiniões que divergem. No final das contas, a gente acha que cada um se identifica com uma coisa e tá tudo certo. Eu quero presente nos 2 dias. Pois eu ia falar isso. Eu quero ouvir nos vocês. 2 dias. Eu quero os 2 dias também. Mas, eu penso assim, professor, o profissional de educação física, ele é uma profissão, assim como o professor um professor de escola, um professor de outra instituição, sei lá, das matérias, né? Uhum. Eu acho que a gente deva ter um dia pra gente lembrar todas as profissões, entendeu? Professor de educação física, professor de matemática, sabe? Professor de, sei lá, de história. Esse negócio de ter briga por causa de, sei lá, eu não me incomodo com isso não, sabe? Eu acho que assim... Se uma coisa não faz sentido com o tempo, ela acaba caindo no esquecimento, né? Eu acho que se existe até hoje o dia do professor de educação física, para uma parcela das pessoas ainda faz sentido, né? Mas eu gosto, assim, eu uso essa data para produzir algum conteúdo especial, né? Igual a gente vai fazer esse crossover, as pessoas me cumprimentam, sabe? Assim, eu acho estranho alguém fala assim, não quero que me cumprimente nesse dia. Pô, a pessoa veio de uma boa vontade, fala, pô, lembrou de você, né, naquele dia. Sim. Não me cumprimenta hoje não. Sabe, eu não ligo muito. Eu gosto da data, mas eu não me prendo muito nesse lance assim de, me recuso, sabe, a receber, né, coisa nesse sentido, não sei o que tu acha. Eu comemoro as duas também, porque eu acho que eu atuo nas duas. Acho que tem uma diferença aí, porque tem profissional de educação física que não é professor, cara. A área de atuação dele não é professor, não é dentro da sala de aula. Por exemplo, se ele trabalha dentro de um hospital com reabilitação ou melhora de alguma condição clínica. Um fisiologista do exercício. Ele não é professor, cara. Ele não está dentro da sala de aula, ele não é um docente, mas ele é profissional de educação física. Perfeito. Então, eu acho que o profissional de educação física é muito mais abrangente. Se ele estiver trabalhando com recreação dentro de um cruzeiro, ele não é professor, cara. Ele é profissional de educação física. Então, muitos trabalham nas duas áreas, né? Por exemplo, eu trabalho como docente. Sim. Eu acho que tem muito mais a ver com sua área de atuação do que com a sua área de formação, no final das contas, né? Eu acho engraçado. Uma vez eu entrei num debate desses no grupo de estudos aqui da UERJ. E que foi interessante assim, eu nunca me incomodei até com o termo professor, profissional de educação física, professor de educação física. O pessoal reclama muito com instrutor, acho que não é... Enfim, acho que o educador físico incomoda muito a galera também, né? Fala, você você não educa o físico e tudo mais. Até que, pessoalmente, eu nem me incomodava muito. E essa questão do professor, teve um menino que uma vez que falou nesse debate uma definição de que, assim, você faz, na faculdade de educação física, disciplinas de didática. E você aprende a ensinar. Independente do que você está fazendo dentro da educação física, você é um professor e você utiliza a didática de alguma forma na sua atuação. Isso eu achei até interessante, esse ponto de vista dele, assim. E como eu falei, não me incomodava, chamar do que for, mas é aquilo, você é professor de educação física o tempo inteiro, né?
Eu gosto de ser chamado de professor. Olha, eu gosto do termo. Eu hoje. acho que essa data tem um simbolismo não só porque ela não foi escolhida ao acaso, né? Essa data representa a efetivação da lei Sim. que regulamenta a nossa profissão. Então, eu acho que em algum momento, seja que você atue na sala de aula ou que você atue, como disse ali o professor Gilmar, num cruzeiro ou numa recreação, seja lá onde você atue, você está, bem ou mal, embasado por essa legislação. Então, assim, vamos celebrar, porque nós temos uma profissão regulamentada, né, que tem muitas coisas a se melhorar ainda. A gente está lutando aqui, acho que por conta disso também. Né, tudo que a gente debate aqui, no fim das contas, a gente está querendo que as coisas melhorem, seja em relação à parte financeira, seja em relação à parte estrutural. Inclusive os professores também, aí, da galera que trabalha, inclusive, no funcionalismo público aí, tá se lascando para trabalhar, para se virar, para poder levar um pouco de esporte para as crianças. A gente já cansou de debater isso também. Então faz parte dessa luta também, né? Sim. Então comemore sim no dia do professor, comemore no dia 1º, comemore Natal. Se tiver a terceira data, vamos exatamente, 3, comemora Páscoa, comemora tudo. Eu tava aqui falando, não, o instrutor não gosta. Virou dia do instrutor de educação. Eu quero também. Eu quero. Vai dar feriado? Vai dar feriado, eu tô querendo. Pena que nenhuma dessa é feriado, mas se fosse, pô... Então, a gente tem aqui nossos vídeos selecionados. A primeira que a gente separou é a da professora Daisy, do Ciência do Exercício. Falei certo? Certo. Falei certo, Ciência do Exercício. E a gente queria debater um pouco. Vamos rodar o vídeo. Vamos rodar o vídeo e depois a gente vai debater um pouco sobre o que ela falou. Ei, gente, tudo bom? Eu tô aqui para gravar um vídeo para falar um pouco sobre minha prática profissional, né? Sou professora de educação física e a pedido dos meninos eu vim gravar então para falar um pouco de alguns aspectos positivos que eu tive na minha prática profissional e também de alguns aspectos negativos. Com relação aos aspectos positivos, eu tenho vários exemplos, né? Especificamente como personal trainer, eu tive um exemplo muito legal, um retorno muito legal de uma aluna minha, que ela era jovem, ela tinha menos de 30 anos, ela foi indicada por um ortopedista e ela teve uma fratura espontânea na coluna. Essa pessoa foi operada e depois ela começou a treinar, voltou a correr, na verdade começou a correr, ela não corria, e um dia ela correu em frente e passou em frente a clínica que ela tinha feito o exame, que tinha detectado essa fratura espontânea, e ela passou em frente essa clínica correndo. E aí ela me contou aquilo muito emocionada, porque remeteu a memórias, né, de que ela talvez nunca poderia correr por conta disso. Então é um caso bem legal dessa minha aluna de personal, Patrícia. Eu tenho vários outros exemplos também bem interessantes, positivos. Mais recentemente eu tenho participado de alguns projetos de saúde coletiva. Então são projetos que a gente vê a importância do exercício físico no ambiente comunitário, não só individual. Então outros aspectos positivos também da minha prática profissional como professora universitária, né? Algum retorno de alguns alunos, então poder contribuir para a formação profissional de outros profissionais de educação física também é algo que me deixa bastante feliz com relação à minha prática profissional, né, e com relação aí a comemorar o Dia do Profissional de Educação Física. Eu acho que nós, profissionais de educação física, a gente deveria ser muito mais valorizado. Durante a pandemia a gente viu a importância aí que é a atividade física. Com relação a algumas decepções, digamos assim, eu acho que a nossa área ainda tem pessoas que se utilizam da prática da atividade física somente com fins estéticos. E a gente tem ainda essa visão limitada, né, de um corpo biológico, de um corpo somente voltado para desempenho, sem pensar um pouco na saúde, por muitas vezes até esse tipo de foco ele pode prejudicar a saúde. Então, a minha decepção que eu tenho é com essa visão limitada, que não só profissionais de educação física, mas também alguns profissionais de outras áreas têm da educação física, de ser algo que é puramente estético, puramente voltado para desempenho físico, de alta performance, e ver a atividade física simplesmente como algo associada a um gasto calórico, a uma contração de um músculo. A atividade física ela envolve emoção, ela envolve
muitos outros aspectos e que está associada à qualidade de vida e à saúde das pessoas. E então a minha decepção é nesse sentido, e eu espero que um dia a gente possa realmente se unir a favor da atividade física voltada para a saúde. Não esquecendo, a estética é importante, o desempenho é importante, mas eu acho que o foco principal tem que ser na saúde. É esse o recado que eu queria deixar aí para vocês. Um beijão, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de todos. E ontem eu tava com a Daisy, né, no dia desse vídeo aí, a gente tava até participando do evento que teve aqui em São Paulo, e... Ih, Ele travou. não tá pensando não, acho que travou. Travou mesmo, cara. Travou eles. Caraca, ficou muito Foi só bom eles. essa Que travada. nervoso. Pô, Gente, foi muito engraçado Sabem que isso. temos um corte Temos um lindo corte. aqui, né? por quê? Cara, Porque travou muito. foi exatamente assim, ó. A gente tava conversando e... E travou, e você ficou parado no Só que a tempão. gente ficou esperando você pensar. Porque você ficou tipo assim, e a gente ficou esperando você concluir o pensamento. Ficou todo mundo tipo assim. A gente ficou uns "E o 5 quê, segundos cara?" parado, achando que você tava pensando. Foi uma Cara. travada de fato. Foi a travada mais Aí eu falei assim, certeira. eu acho que travou mesmo. A gente ficou assim, ele tá pensando muito. Será que ele tá bem ali do outro lado? Mas fala aí, vocês estavam Vocês conversando. estavam no congresso e... Então, a gente tava brincando, a gente tava no congresso ontem, né, e... Aí, a gente tava falando porque sempre que junta profissional de educação física, a gente sempre traz, a gente fica falando das mesmos assuntos, né? Sobre a profissão, sobre saúde, né? E isso que a Daisy trouxe, principalmente essa fala que ela comenta sobre a educação física atuar na saúde. Eu acho que isso é uma das coisas que, no 4 de 15, até meio que resgatando o que a gente conversou antes, a gente tentou muito mudar o foco das pautas, sabe? Para não ficar hipertrofia, emagrecimento, e a gente só trazer tema estético, né? Sim. Para nós que produzimos conteúdo, isso é meio que um tiro no pé, porque os temas estéticos ainda atraem bastante, né? Exatamente. Se você olhar os downloads dos episódios, né? Se você traz alguma polêmica assim, a gente tem muito mais visualização. Aham. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer tentar justamente trazer esse lance da saúde, né? Eu, o Gilmar, também como a gente trabalha na faculdade, eu sempre faço isso pro último semestre e pergunto, falo, galera, o que vocês querem fazer quando vocês saírem da faculdade? Aí a galera, quero ser personal trainer, sabe? Mas e aí? Não, quero trabalhar com hipertrofia, definição. Falo, mas pô, tem tanta coisa pra vocês fazerem, né? E não sei quando vocês se formaram, vocês pensaram em sair? Porque eu pensei em sair pra área estética também, né? Mas time normal, né? Eu acho que no final das contas é o que chama pelo dinheiro, eu acho, assim, né? Né? Nunca foi muita a minha vontade. Eu hoje trabalho com isso sem querer, digamos assim. Porque acaba sendo o que dá dinheiro no final das contas. Eu acho que é a grande oportunidade que existe na nossa área. Principalmente para quem tá começando. É onde a demanda é muito crescente. E quem tá começando consegue vaga nesse local. E eu acho que assim, quando você tá terminando a faculdade, um dos seus primeiros anseios é justamente retornar. Eita! Crédito. É crédito. Você fica muito tempo ali na faculdade sem receber. Né? Sim, Lutando muito, estagiário, ralando muito. Aí quando você sai da faculdade, o que você quer ali é pegar uma graninha, né? Então a primeira oportunidade que você tem, às vezes, é numa academia, num horário de personal que você consegue ali. E aí você acaba levando aquilo com a barriga e vai vivendo aquilo. Quando você vê, você já está inserido no meio. Sim, Isso acontece com muita gente. concordo. A entrada no mercado nesse meio é mais fácil, né? Sim. Mas, sabe, às vezes eu falo pros meus alunos, cara, porque poucos, quando entram na faculdade, têm essa noção de que eles podem trabalhar dentro de um hospital, por exemplo. Sim. Mas quando a gente fala para eles o quanto de conhecimento nessa área da saúde eles precisam para atuar lá, parece que dá até um medo, assim, deles. Eles falam, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso. Prescrição, vou ter que olhar o diagnóstico do médico, vou ter que fazer o acompanhamento, vou ter que me ligar, tudo isso. Eu falei assim, né? Olha lá aquela lei recente que saiu, acho que em 2020. Meu, tem muita coisa que o profissional tem que fazer ali para trabalhar dentro da área da saúde ou dentro de um SUS ou do hospital. Eu acho que a questão da Eles ficam meio com receio, cara. A questão da responsabilidade pega muito nessa, eu acho que pro profissional de educação Isso, física. a responsabilidade. Porque trabalhar com estética
apesar da gente saber que tem a responsabilidade do cuidado com uma prevenção de lesão, todo esse cuidado que você tem que ter com o teu aluno, quando você está trabalhando no ambiente hospitalar, a pessoa está num estado de fragilidade. E eu acho que a nossa faculdade, a nossa formação não prepara exatamente para esse choque de realidade. Sim. Não está pronto ainda. Não está pronto. A gente sai da faculdade muito preparado para lidar com a promoção de saúde, com a questão da estética, sim, né, vamos lá, da hipertrofia, do emagrecimento. A gente está preparado para isso. Sim. Mas quando a gente se encontra naquele estado de fragilidade da saúde, de reabilitação, dá um choque, né, ali. E aí a pessoa não está preparada. Aí vem o caso da residência, talvez ali aquela vivência inicial ali de passar o dia a dia no hospital, né, ou seja lá na clínica da família, onde for trabalhar. Né? Em compensação, a professora Daisy falou uma outra coisa que eu achei muito legal, né? Ela falou também sobre o aspecto positivo, né? O que marcou ela, e foi muito legal, porque ela fala de uma aluna, de recuperação de lesão, que se recuperou e ao passar na frente ali, ela do local onde ela tinha recebido a notícia, ela ficou, né, super emocionada e tal. E assim, eu também tenho um caso desse, e eu acho que, claro, a gente sempre fica feliz quando o aluno recebe o resultado, né? Como a gente falou, na parte estética a gente também fica feliz, quando a pessoa simplesmente emagrece quanto queria, hipertrofia quanto queria, mas é muito bacana você, através da educação física, mostrar para aquela pessoa, para aquele seu aluno, que ele conseguiu aquilo que ele queria, né? Até emocionante. Eu tenho um caso parecido, eu recebi uma aluna que ela tinha recebido o veredito do médico, que é o seguinte, precisa operar. Você tá obesa, a gente vai precisar operar porque tem X riscos. Aí ela não queria, tinha muito medo e falou, me dá um tempo, não tem nenhuma alternativa. Ele falou, tem, a alternativa é você emagrecer muitos quilos e melhorar tais taxas em 3 meses. Assim, uma coisa realmente muito difícil. Se em 3 meses você conseguir melhorar um pouco, eu te dou mais um tempo pra você tentar melhorar mais um pouco, e assim foi. Cara, quando deu 1 ano de aula com essa aluna, e ela conseguiu esse resultado, tipo assim, falou, olha, hoje eu tô 1 ano, já melhorei tanto as minhas taxas, tanto o meu percentual, que eu não vou precisar operar. Eu vou conseguir tratar isso de forma a não operar. Isso foi tão emocionante pra ela, e lógico que vai ser pra você também, né? Porque 1 ano depois com a mesma pessoa e tal. Sim. E é com certeza muito mais legal do que... Assim, muito mais legal é complicado porque isso é pessoal. Mas te toca mais do que um resultado estético. Às vezes o feedback que a gente tem na nossa profissão, ele não necessariamente precisa ser dito a você alguma coisa desse tipo diretamente, mas você observar um comportamento, isso mexe muito. Eu tenho uma lembrança minha que eu nem estava formado ainda, eu estava cumprindo estágio numa academia com natação infantil. E eu dava aula para uma turma de crianças até 7 anos de idade, e eu também dava aula para bebês até 1 ano. 6 meses a 1 ano ali naquela piscininha pequenininha, água aquecida e tal. E eu estava completando 2 anos de estágio ali e tinha que encerrar o meu vínculo, que era o limite, né? Então eu já tinha que sair de lá ou mudar de área para poder vivenciar outras coisas e beleza. E quando eu anunciei que eu estava no fim do contrato e tal, na primeira semana que eu saí, me ligaram da academia pedindo para eu retornar por 1 mês, porque os bebês estavam sentindo a minha falta. E nessa troca, eu tive que entrar na piscina para fazer a transição pro novo estagiário. Porque os bebês não estavam querendo ir, eles estavam... E aí aquilo ali me tocou, né? Porque você fica assim, caraca, alguma coisa aqui devo ter construído, né? E assim, eram bebês, cara, eram crianças pequenas. Então assim, você não vê aquele feedback, é simplesmente aquela coisa de te verem e você ficar feliz. Da confiança. Exato. E aí você vê que realmente você construiu alguma coisa ali. Sim. Né? Isso acho que foi o primeiro grande momento meu, assim, de ter um feedback realmente positivo na educação física. E aquilo ali foi muito legal. Eu nem era formado, estava como estagiário ainda. Não, é legal. Eu acho o mais legal da profissão é essa troca. A gente chega morto em casa, a gente chega acabado, trabalha o dia inteiro, e esse esgotamento mental é justamente por causa dessa troca de energia que a gente tem o tempo inteiro. Eu trabalho com criança. Não tem uma troca tão grande quanto uma turma que tá ali querendo fazer, outra pessoa que não tá querendo fazer. Você tem que prestar atenção em todas as crianças ao mesmo tempo, mas no final você tem um reconhecimento e dificilmente ele é imediato, né? Muitas vezes vem anos depois, a pessoa te encontra na rua e fala assim, caramba, putz, era muito legal, gostava de você. Ou então assim, você ter esse reconhecimento depois
é muito legal, é o que faz realmente mover. Por isso que a gente fala, cara, pode dar 2 presentes. Mas isso é o que a gente tava conversando sobre a permanência até de fazer o podcast. Você sabe, pô, vocês estão tanto tempo que motiva vocês, né? Sim. Eu falo isso muito pros alunos. Durante as gravações eu falo, gente, vocês que ouvem a gente, até pros ouvintes do Academia de Quinta também, quem tá assistindo agora. Às vezes a pessoa fala, eu não vou lá comentar, né? Tem a maior parte dos ouvintes que fica, né? Pô. Não interage. Sim. Mas, cara, às vezes uma interação, várias vezes aconteceu isso comigo. Eu falo até com o Gilmar, eu falo, mano, esse mês é o último mês do 4 de 15. Vamos gravar esse programa e vamos parar. Não dá, mano. É muito cansativo, cara. Vamos parar. Aí quando você tá pra parar, vem uma mensagem. Cara, teu programa fez a diferença. Pô, parabéns, não sei o quê. Várias vezes. Foi feedback de ouvinte que fez a gente ficar esses 9 anos, sabe? Isso é importante, cara. Isso já aconteceu com a gente também. Sim, provavelmente menos, mas... E a gente procura responder sempre, né? Tipo, dar aquela atenção pra pessoa. Até, hoje a gente consegue fazer isso, né? Tem aquela coisa... não são tantas as mensagens que chegam, mas as mensagens que chegam, geralmente elas vêm pra complementar alguma coisa mesmo. As pessoas que tendem a comentar, elas tendem realmente a querer participar ativamente disso. Foi o nosso grande objetivo de começo. Qual era o grande objetivo da Academia de Quinta? E na verdade, assim, é a segunda vez que eu vou falar isso com vocês, né? Lembrando, queria agradecer a vocês pelo convite do dia do podcast. Já não é a primeira vez que a gente faz um crossover, né, de certa forma. Foi muito legal o convite. A gente ficou muito feliz, que foi no momento que a gente estava também entrando no intervalo. A gente estava entrando num recesso entre a gente aqui para reestruturar o programa. E, assim, ser chamado por vocês já foi um feedback desses. Foi um fôlego muito legal. E assim, nosso grande objetivo como Academia de Quinta era dar voz ao professor. Não era ser só um programa pra gente debater aqui entre os 3. Tanto que agora, nesse retorno, a gente trouxe o quadro da pergunta da galera, né? Do pessoal mandando pergunta no Instagram pra gente trazer pro convidado. E que hoje a gente tá fazendo com os perfis também. São perfis de referência também. Então, assim, quando o pessoal que tá ouvindo a gente responde, é isso que a gente quer. Eu quero que o pessoal participe também. Voz, fala, concorda, discorda. Não tem hora melhor pra gente pedir, né? Comentem, por favor. Você que tá assistindo aí pelo podcast, pelas plataformas de podcast, que você compartilhe com seus amigos, né? Que você deixe comentário lá nas nossas páginas de rede social. Claro, na quadro de 15 também, enfim. Por favor. Biscoitagem feita. Biscoitagem feita. Porque deixa né, a bola aqui quicando na minha frente. Vamos. Sim. Então, vamos seguir, porque temos mais. E esse próximo eu achei, assim, muito bacana mesmo, porque conversa muito com alguns temas que a gente vem debatendo. Alguém quer apresentar? Não, pode falar. Foi convidado de vocês, não foi? Foi. Então, por favor, você estava comentando no off com a gente que a história dele também é bacana. Chama o vídeo aí pra gente. Eu vou fazer um comentário aqui geral ainda. Cara, nossa profissão é tão fantástica que eu fiquei pensando aqui nos pontos positivos e negativos também da minha história de profissão. E, cara, tem muito mais ponto positivo, né? Eu lembrei lá do meu primeiro ano de personal, que foi similar também na questão de melhora da saúde. Eu dei aula para uma turminha também de karatê de 5 anos, que foi mais ou menos a mesma história, né? Quando eu saí, eles sentiram falta. E tem muito mais ponto positivo do que negativo, cara. E aí, já emendando a questão do Rafael Miranda, ele gravou um podcast com a gente uma vez, que ele contou um pouco da história dele. Ele fez graduação aqui na Unifesp Baixada Santista. E quem não ouviu, dá um pause agora, vai lá escutar esse podcast que é sensacional. Se você acha que sua vida é difícil na graduação, é que você não ouviu a história desse cara. Ele guardava dinheiro para comer uma vez por dia, né? E comia muito, mas ele não conseguia estudar depois porque, ficava de ressaca do rango, sabe? Então, eu dou muito parabéns para esse cara, pelo sucesso que ele está fazendo agora com essa parte de gestão, lá, com o personal global. Ele é um cara sensacional e a graduação dele eu sei que foi muito difícil e ele conseguiu sobreviver e tá aí onde ele tá hoje. Então, cara, parabéns para ele e obrigado por ele ter contribuído aqui com a gente com o áudio. Então bora rodar o vídeo dele aí agora. A gente vai falar sobre ele.
Uma coisa curiosa que aconteceu comigo, Rafa Miranda, do Personal Global, quando eu trabalhava como personal trainer e também trabalhava como professor em uma academia. Foi a única academia que eu trabalhei na minha carreira. Não tive muita sorte com os gestores, não. Eles não tinham a cabeça muito boa lá na gestão da academia, não. E aí eles fizeram, não só eu, como os professores mais velhos que davam sangue por aquela academia há mais de 10, 15 anos, eles pediram para a gente assinar um papel de uma reclamação específica isolada de um aluno que colocava desrespeitosa com todos os professores, falando que todos os professores não prestavam e etc. Então era uma reclamação isolada. E eles pediram pra gente assinar. E eu me recusei a assinar, pedi demissão. E quando eu pedi a demissão ali, eu avisei pra eles que era uma falta de respeito, principalmente com os professores mais velhos, que davam sangue por aquela academia, e que eu tava ali só de passagem, mas que eu atendia muito bem os clientes. Eu não concordava com aquele único aluno dos mais de 800 que tinha naquela academia. Uma reclamação não era o que significava o professor. Então, se ele mandou a gente assinar, é porque talvez ele concordava um pouco com aquilo. Enfim, aí eu me recusei e pedi demissão. Então, foi uma coisa curiosa durante a minha jornada da educação física, antes de me tornar um gestor de carreira de personal trainer. E isso acho que mudou um pouco essa relação aí no mercado, né? Os gestores respeitam muito mais os professores e conduzem muito melhor essa situação. Então, foi uma curiosidade bem bacana aí. Então, é isso, minha contribuição aí. Rafael Miranda, do Personal Global, gestão de carreira de personal trainer. Tamo junto, galera. Valeu! Esse foi o áudio do Rafa Miranda e do Personal Global, que eu já adianto aqui que, pô, você tem um programa tão bom com o Quad 15. Por favor, convidado. Já passou da hora. Academia de Quinta convida você também para fazer um programa com a gente, porque Ele vem, pô, cara. Certeza. Realmente parece um cara sensacional, assim. Mas e aí? Esse vídeo tem tudo, conversa muito, né, com o que a gente fala, conversa demais. Eu acho que, assim, antes de entrar no ponto da educação física em si, ele fala muito sobre uma coisa que a gente comenta aqui, que é o da confiança no seu trabalho, assim, independente de qual a sua área. A partir do momento que você tem a confiança no seu trabalho, e aí tem N métodos, né, N jeitos de você adquirir essa confiança, você se torna um profissional melhor. Portas se abrem pra você. E portas ruins se fecham, mas portas maiores e melhores se abrem. E essa confiança vem com estudo, vem com muita dedicação. Mas assim, pra você dizer, não vou assinar, estou me demitindo, você tem confiança no seu trabalho. Sim. Isso eu achei assim sensacional. Mas isso pra qualquer área, na verdade, pra qualquer área. Eu acho. Pode falar. Não, pode. Eu acho que primeiro, parabéns pra ele por bater no peito. A gente estava passando aqui pelo momento terapia, é o saber falar não. E esse saber falar não dele nesse momento onde o campo, a gente está o tempo inteiro vendo que muitas vezes você fica com medo de dar um valor pro aluno, saber cobrar a sua hora-aula, porque o outro professor pode cobrar menos e aí você vai perder aquele aluno, então você abaixa também um pouquinho para entrar. Ele simplesmente bateu no peito e falou assim, cara, não vou abaixar minha cabeça pra esse sistema. Esse é um de 800 e... Eu acho isso, assim, jogar contra o sistema foi uma coisa interessante desse depoimento dele. Então, parabéns, né, porque são poucos e é aquilo. A partir dali, ele teve uma nova visão do que ele ia fazer com a carreira dele. É isso. E ele viu, ele descobriu uma falha no processo e aí começou a investir na carreira dele em cima disso. Aliás, eu queria só complementar, eu falei que o Rafa do Personal Global tá convidado, mas claro que a professora Daisy, por favor, também está super convidada do primeiro vídeo. Já tá certo, né? Não sei. Agora eu tô... Mas falem o que vocês acharam desse vídeo, vocês que já conhecem ele, depois de ter conversado com ele, saber dessa história, o que vocês acharam dessa passagem? Eu lembro muito assim, quando ele fala da equipe que está gerenciando a academia, né, a pessoa que está por trás ali. Um tempo eu trabalhei com coordenação de academia e eu aprendi muito com essa experiência também, porque assim, as academias às vezes acho que não entendem que os professores que estão na linha de frente, cara, eles são ali a peça principal, por isso que a gente fala linha de frente, né? Sim. Eles que estão fazendo, eles que estão ralando. No caso dele lá, né, pelo que ele falou, os professores gostavam do que estavam fazendo, vestiam a camisa da academia, né? E aí você pega, né, por causa de um feedback
e você faz todo esse rebuliço aí. É lógico que a gente tem que dar atenção aos feedbacks, mas mesmo assim, né, a gente tem que tentar, uma coisa que o Gilmar também sempre fala, olhar os outros pontos de vista, né? Então acho que como um gestor aí, uma pessoa quem tá ouvindo aí o programa trabalha com gestão, tem que ouvir pontos de vista dos professores também, né? Não é igual ele falou, vai lá e assina, né? Sim. Assim, e eu fico pensando para ele, como deve ter sido doloroso pedir demissão, porque pelo que ele fala, ele gostava de trabalhar lá, né? Sim. Os amigos de profissão dele estavam lá, ele construiu uma carreira lá dentro, mas bem, né, como você comentou, ele confiava tanto no trabalho dele que ele falou, cara, eu vou tomar essa atitude muito difícil, que é sair desse lugar, ir pro mercado de mão vazia de novo, mas porque é uma coisa que fere os valores. Ainda mais um cara que passou pelo que passou, largar a mão do certo pela moral própria, né? Porque assim, e não só dele. Ele não tava só se defendendo, ele tava defendendo os colegas de trabalho. Sim, ele então, deixou claro isso, né? Ele não tava assim, não, eu não concordo com o que esse aluno falou, não vou assinar nada, porque a galera tá fazendo um bom trabalho. A galera tá vestindo a camisa da academia. E o Yuri comentou um negócio interessante, né? Que é a relação do gestor com o seu profissional. Eu acho que faltou um pouco de confiança ali, né? Porque foi uma reclamação. E ele querendo que a história do o cliente tem sempre razão. Né? E vamos fechar os olhos para isso. O cliente falou, tá falado, é isso, é lei, acabou. Todo mundo assina, reconhecendo. Ou seja, ele nem quis escutar nada. É uma atitude que valoriza muito o professor, na verdade, eu acho assim. Porque joga o professor num sentido de, não, cara, não vou aceitar qualquer coisa porque eu tenho medo de ser substituído. Não, eu sei do meu valor. Eu acho que joga automaticamente todo mundo pra cima. Os colegas de trabalho que estão ali com ele, os colegas de profissão, eu acho. Assim, realmente é uma história muito bacana que a gente fica se questionando se faria o mesmo, porque é difícil. Mas é aquilo, fui corajosa, porque ele já passou por um histórico de vida complicado. Então não dá também pra julgar se ele abaixa a cabeça e assina. Não daria pra julgar ele. É uma decisão muito difícil, cara. Sim, é uma decisão complicadíssima. Mas é muito legal isso. Eu fico muito feliz da gente poder contar essa história aqui. Porque essa história, ela meio que motiva as pessoas, né? E talvez faça repensar um pouco a nossa própria atitude em certas situações conflitantes, né? De como a gente vai se portar em relação a elas. É uma história que serve de exemplo, né, para as pessoas. Então, acho que tô feliz de estar podendo contar essa história aqui. Assim como vocês falaram, né? Porque isso é uma atitude que fez em prol dos professores, em nome do trabalho que eles fazem, e até isso com certeza deve ter modificado a forma com que os gestores pensavam sobre a própria atuação, né? Você acha que até hoje esses gestores não devem lembrar desse dia? Sempre que eles lembram, e isso modificou até a forma deles enxergarem também, com certeza. Sim. Ele tem um comentário no final, desculpa, pode ir. Que ele diz que ele tá vendo alguma melhora em cima disso. Aí eu queria mandar essa pergunta também pro pessoal que tá em casa, o pessoal que tá ouvindo a gente, se concorda, se tá tendo essa melhora entre relação gestão e profissional. E deixar o comentário também, comentar aí situações que vocês passaram, porque é sempre enriquecedor. O negócio não acontece aqui, é um processo vivo, né? A gente vai continuar lendo e vai continuar debatendo, mesmo que não seja no Essas programa. histórias são sempre boas de serem contadas. Sim. E a gente sempre tenta incentivar as pessoas a mandarem pra gente esse tipo de causo, né? Sim. Porque a gente debate uma profissão inteira baseado nessas histórias. Vocês já passaram por algo parecido ou algo do tipo? Cara, eu acho que o gestor e às vezes não o dono da academia, mas acho que o que está mais próximo ali dos professores e dos alunos é o coordenador, né? Sim. Pensando ali no ambiente de academia, no qual o Rafael deu o exemplo. E, eu lembro, por exemplo, o Yuri foi o cara que me contratou, foi o meu primeiro emprego quando eu saí da faculdade. O Yuri era coordenador de uma academia e ele me contratou. E você largou mão de tudo, né? Eu larguei mão de tudo, eu era funcionário público e também estaca zero. O Yuri deu o meu primeiro emprego na área da educação física. Caramba, eu lembro que na época... Você fazia o quê? Fiquei curioso. Oi? Você fazia o quê? Fiquei curioso. Eu era policial. Professor de dança. eu era policial. Já há 6 anos, mais ou menos. Outra profissão também. Eu larguei tudo, falei... Eu acabei a faculdade e falei, se eu não entrar no mercado agora, eu não entro nunca mais, né? Aí eu larguei tudo e
Outra decisão Saí pra corajosíssima. ganhar 6 vezes a menos, mais feliz. Foi mesmo. Muito legal. E eu lembro que, acontecia isso bastante assim na academia. Tinha reclamação pontual de um ou outro aluno. E o gestor, no caso ali, acho que ele, que era o mais próximo, tinha que tentar resolver ouvindo a posição dos professores, ouvindo o aluno também, de fato, mas não por conta de um aluno de 1000 que tem ali na academia que você vai denegrir a imagem dos seus professores. Sim. Então o gestor, eu acho que ele tem que ter uma competência grande em relação a habilidades socioemocionais ali em relação com os alunos e com os professores. Sim. Se ele perder a mão com os professores, cara, eles vão começar a jogar contra ele e vai dar merda ali, cara. O barco desanda. A gente, Então... se isso acontece na academia, né, que são adultos, isso nas escolas, meu amigo, isso é uma coisa assim impressionante, porque no final de contas o nosso público-alvo são os alunos, então a gente recebe às vezes alguns feedbacks dos próprios alunos e tem os pais que escutam esse feedback dos alunos e repassam esse feedback depois, entendeu? Acaba sendo aquele telefone sem fio um pouco, e aí o gestor escolar, o gestor, né, da parte de educação física, ele tem esse processo, esse trabalho de analisar o que a criança falou, o que passou pelo pai, o que foi modificado pelo pai, naturalmente, sempre um ouvinte novo modifica a fala, o que foi falado pelo professor e o que efetivamente foi feito e deve ser feito. É muito difícil, até porque no final das contas, você também não pode ignorar, como o Yuri falou, totalmente o público-alvo, né? Porque no final das contas é quem bota o dinheiro ali, mesmo sendo uma escola, geralmente é quem você tem que agradar, digamos assim, mas você também não pode desagradar o seu funcionário, porque no final das contas é ele que faz o negócio andar, né? Então tem que ter um equilíbrio, né, difícil, cara? Eu acho que a questão é você avaliar o que está sendo dito sempre. Não é nem você ignorar o que a pessoa tá... Cara, porque tem situações que se você for resgatar mesmo... Eu já passei por situações como profissional e como estagiário. Trabalhei numa academia aqui no Rio de Janeiro. Academia que nem existe mais, mas enfim, não vou citar nome. E era uma academia considerada alta burguesia ali, tá? Zona Sul do Rio de Janeiro e tal. E uma das reclamações que os funcionários mais tinham é que a coordenação exigia que os professores ficassem o tempo inteiro de olho nos alunos que estavam na esteira e que não tinham papel para se secar. Como se a gente tivesse que ficar entregando papel toda hora. E isso começou a virar... Sacanagem. Aí você imagina, o horário de pico da academia... Só faltou mandar passar o paninho na testa, Não, né? mas era mais ou menos isso. O que começou a acontecer? A gente ia pra reunião, aquelas reuniões mensais lá enfim, debate de como é que tá o andamento do funcionamento lá das coisas. E o cara vem trazer pra gente, pô, os alunos estão reclamando que tá faltando papel. E a gente fala, pô, meu amigo, manda ele pegar o papel, levar uma toalha, pô. Não, mas a gente tem que ficar ligado, porque, pô, o aluno suja esteira, que não sei o quê. Eu falei, meu amigo, a academia é horário de pico, você tá com 60 pessoas aqui dentro, 2 professores, 3 professores, você tem que estar de olho em outras questões, entendeu? E aí começou os alunos a ficar pedindo, pode pegar papel? Pode pegar papel? Primeira vez você pega. Pilha, né? Cara, chega na 5ª vez, você fala assim, meu amigo, leva uma toalha, cara. Eu levaria um rolo de papel higiênico. Teve bastante desabafo nessa mas fala. aí aconteceu. Ele tá quase socando mesmo. Você aí que pediu papel. Não, você que tá ouvindo a gente. Mas o que acontecia, cara? Por ser uma academia de classe burguesa, eu vou usar sempre esse nome porque a Emicida me ensinou isso. Eu vou trazer isso, não vou chamar de elite, né? Classe alta, não vou ensinar nada disso. Eles começavam a querer sobressair, a querer se impor de uma certa forma, eu vi falar com o estagiário, pô, você vai sair daqui, você não vai trabalhar em lugar nenhum mais. Cara, e o estagiário, bicho? Às vezes o garoto tava no 3º período da faculdade, tá lá com medo do cara, porque o cara tem grana. Bicho. Isso pega um pouquinho também, cara, com eu vi isso acontecer, tá? Não foi pergunta. Não? História, não. Calma. Bebe água. Bebe água. Tá até tremendo a caneca na mão, né? Tá tudo bem. Deixa eu... duas observações assim, que eu queria trazer nesse debate. A primeira é o seguinte, que é o coordenador nosso, o Fragata, um abraço. Não vai falar mal do cara, não. Não, agora não. Não, achei legal, não sei se ele lembra disso. Ele tem que ser convidado, inclusive, pro nosso programa. E também, por acaso, é meu professor de karatê.
ele, quando assumiu a coordenação, a gente era muito amigo e tal, conversava bastante. Aí eu falei, pô, Fragata, que pena que você vai assumir a coordenação, agora a gente vai falar mal de você. Porque é natural, ele tá numa posição difícil. Mas é assim, quando você tem um coordenador que é da área, por mais que ele tome decisões que você, em algum momento, é natural isso, em algum momento você vai discordar da decisão do seu coordenador, ele é da área, de certa forma, ele levanta um pouquinho a bandeira da educação física. Isso. Então, assim, eu tenho outra coordenadora numa outra escola que também eu discordo de 70% das coisas que ela que tem entre a gente, mas, assim, ela levanta muito a bandeira da educação física. Uhum. E muitas vezes você vai ver em escolas, em academias, que o coordenador não é da área. O coordenador não tem É um por que gestor, defender ponto. o professor. O professor, pra ele, é um mero empregado. Sim. E não tem esse toque, esse tato entre respeito ao profissional que tá ali, capacitado, com um funcionário que é descartável. Eu passei por uma experiência, essa foi só eu que passei. Sessão de terapia. Também. Hoje Eu tá passei por uma demais. experiência, eu vou contar pra vocês, não sei se vocês vão acreditar. Uma escola que eu trabalhava, enfim, trabalhava. Não, num lugar... demissão ao vivo aqui. eu edito isso rapidinho. Num local que a escola, de repente, foi virar escola bilíngue. E ela simplesmente descartou 90% do quadro de funcionários dela. Professores, auxiliares, todo mundo. Ela descartou. Simplesmente fez uma pergunta. Você fala inglês? Sim ou não? Puta, E tchau. nossa. E tchau. Aí, pra piorar, dentro do quadro de educação física, a educação física foi toda sendo alterada pra inglês, né? Eles decidiram fazer uma prova, prometeram cursos e tudo mais, mas não era a galera da educação física que tava fazendo isso, era o pessoal lá de cima da gestão. Então eles falaram assim, olha só, a partir de agora, no dia tal vai ter uma prova de inglês, quem fizer e passar, continua. Quem não passar, tá na rua. Cara, eu fiz a prova com um pai de aluno do meu lado fazendo prova pra pegar minha vaga. E é real isso. A falta de toque, de tato, eu não sei nem se um dia a gente leva lá pro Sans ver se tem alguma questão jurídica de... não sei, cara, mas assim, isso faltou demais. Quando o Rafa traz que ele vê um pouco de melhora na declaração dele, um pouco de melhora nessa gestão, assim, pessoalmente eu não tenho visto tanto não. A não ser quando você vê uma pessoa que é da área ser da coordenação. Não sei vocês aí. Só antes de passar a palavra, a gente falou do Fragata e quando a gente fala de confiança do próprio profissional para dizer um não, é muito legal a gente ter opções, ter exemplos de gestores que têm muita confiança no seu quadro. Acho que é um caso desse gestor que a gente está falando, ele tem muita confiança no quadro de professores que ele tem em mãos. Então quando chega alguma reclamação para ele antes de sair distribuindo aquele assina aqui essa reclamação, Esse é o único. entendeu? Mas é o que o Pedro falou. Faz muita diferença quando esse professor, pelo menos é a minha opinião, é um professor de educação física. E aí, isso entra lá naquilo que a gente falou antes, né? Muitos não sabem nem que podem atuar como gestores. É mais uma possibilidade do educador físico, ó, do professor de educação física. E que muitos realmente acabam não indo para esse caminho, porque tem que, né, se dedicar um pouco mais em outras áreas. E a estética rouba uma galera, né, aí que vai acabar com o personal e acaba não caindo como gestor. Claro, gestor de academia tem mais, mas gestor de outras áreas, como a escolar. Cara, bizarro. Eu acredito que o profissional de educação física deveria ocupar esses cargos de gestão. Eu acho super justo, porque a gente entende como que funciona, né? Você vê uma academia, por exemplo, a época que eu fui coordenador, eu sei qual que é a dificuldade que o cara tá passando lá na ponta, eu sei como é ruim quando uma esteira quebra e tem uma esteira a menos no horário de pico. Sim. Eu sei que quando estoura um cabo do crossover, aquilo lá vira um inferno. A gente sabe isso tudo. O cara que fez faculdade de administração e vai, né, gerenciar uma academia, às vezes o cara não tem experiência e não entende essas coisas, né? Então, uma coisa que eu também falo para meus alunos, cara, até para quem tá ouvindo da educação física, pra gente ver como que a área é ampla, né? Você pode, se você gosta de lidar com pessoas, você pode se especializar, estudar e até para uma área de gestão também dentro da educação física, né? Mas é isso que você comentou sobre ter confiança. Eu lembro muito do meu coordenador, meu ex-coordenador da faculdade que eu trabalho, ele era muito assim.
Porque aluno, né, os caras reclamam, e reclamam mesmo, né? Isso é ruim, esse professor é ruim, atrasou a aula, não gostei da nota. Mas ele fala assim, ó, eu confio muito nos meus professores, cara. E assim, você tá me falando isso, ok, mas eu selecionei esse quadro de professores a dedo. Eu vou conversar com ele e eu vi a versão da história dele antes. Depois eu volto a conversar contigo e a gente vê o que a gente decide, sabe? Antes de tomar alguma decisão, né? Ele confia tanto no quadro que ele tem, que ele fala assim, ok, não vou invalidar o que você está falando, mas eu preciso ouvir a versão do cara que está trabalhando comigo, né? Que é meu parceiro de trabalho também, né? Perfeito. Manter um diálogo aberto, né? Isso já te dá uma vontade a mais de trabalhar. Eu, pelo menos, sinto isso. Assim. Você trabalha com mais vontade, você trabalha com mais respaldo, mais segurança, mais tranquilidade. Mas é mesmo. O pessoal não tá reclamando. O professor, o coordenador também tá contra o professor tá sozinho na briga, cara. Você tá apanhando dos dois lados, cara. E a gente sabe sempre onde a corda arrebenta, né? Exatamente. Pois é. Isso é normal. Mas então, gente, a gente falou do Rafa Miranda, do Professor Global, e a gente... Profissional Global, desculpa. Só porque eu fiquei te sacaneando. Viu? Deu mole. Professor legal. Karma. Fiquei com o professor na cabeça. Desculpa, do Personal Global. Mas a gente acabou pegando um vídeo de última hora, certo? Chegou até vocês um vídeo de última hora. Eu peguei um depoimento que um ouvinte aqui do 4 de 15 mandou pelo Instagram, não foi nem um vídeo. Que eu vou ler aqui, tá? Legal. Ele é do Daniel Oliveira, então um abraço aí, Daniel. E ele colocou aqui assim... Vocês até comentaram isso, eu achei bem interessante. Ele colocou assim, ó... Em escolas, saber que você contribui para a formação das pessoas é algo que sempre é gratificante. Principalmente quando um tempo depois você vê algum dos alunos, você vai andar na rua e você ouve, oi tio, né? E aí, professor? Que é uma coisa muito boa, assim. Então ele escreveu que ele sente muita... sente essa gratificação, né, dos alunos encontrarem. Vocês até comentaram isso agora. Que legal. Uma coisa que eu acho muito legal, não sei se vocês sabem, meus pais também são professores de educação física, né? E meus pais, meu pai e minha mãe estão há 40 anos no mercado. Eu acho muito legal. Meu pai hoje, ele dá aula de judô também, e ele dá aula às vezes para neto do aluno que era criança quando ele dava aula. Então ele deu aula pro cara criança, o cara cresceu, teve filho, ele deu aula pro filho, ele tá dando aula pra terceira geração, cara. Isso é muito legal. Que show, cara. Isso é muito maneiro. Eu trabalho com judô já há 15 anos agora, tá fazendo. Cara, outro dia eu tava na rua, só contando assim, eu senti uma mão pesada no meu ombro, assim, ó, tocando no meu ombro. Sabe aquele... Quando eu virei pra trás, tinha um cara... Pensando que ia ser assaltado. De 1,90 e pouco, olhou pra mim e falou, oi, tio. Quando eu falei, oi tio, eu demorei pra identificar o moleque, cara, mas foi muito legal, porque aí ele ficou lembrando e tudo mais, sente uma saudade, quer voltar, mas esses reconhecimentos são muito legais mesmo. Mas uma pergunta que eu quero fazer pra vocês que trabalham com escola. Eu trabalhei pouco tempo em escola, assim, pouco tempo mesmo, acho que eu trabalhei 6 meses e pedi demissão, porque foi, essa não é minha área. Eu também trabalhei 6 meses. E eu percebo que o professor de educação física na escola, ele é meio que, ele é diferente das outras disciplinas, porque ele é o cara que vai tirar os alunos daquele claustro da sala e manda as mãos correndo, as mãos gritar, vão tirar esses bichos, e você fica tipo um ídolo. Porque eu percebi isso, que eu dei aula 6 meses numa escola, num bairro bem carente que tem na cidade que eu morava, e aí um dia eu fui fazer uma corrida uma prova de pedestrianismo, e ela passava por esse bairro. Aí quando os alunos me viram, oi professor, ele vieram correndo assim perto de mim, tipo como se fosse a galera olhou e falou, cara, esse cara deve ser um astro. Celebridade. Né? Principalmente quando você trabalha com infantil. Nossa, assim. mais ainda. Vocês são, né, tipo, uma celebridade dos alunos, assim, né? Cara, isso faz um bem pro ego, que assim, é uma coisa sensacional. Mas ao mesmo tempo, eu acho até assim, eu vou até falar um pouco da minha experiência em relação a isso, porque assim, eu trabalho com crianças, mas eu não trabalho na escola, como eles dois. Eu trabalho num projeto social, eu sou professor voluntário de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, e eu dou aula de futebol numa creche, onde tem reforço escolar. E eu sinto uma dificuldade grande, porque exatamente isso que você falou. Quando eu chego lá, as crianças vão, chegou o tio, não sei o que, da educação física, futebol e tal. E elas começam a tratar aquilo como assim, estão me tirando da sala de aula. E é difícil você tirar esse papel de ídolo e voltar a ser professor. Porque durante a aula você também vai dar esporro, vai brigar, vai tentar organizar as coisas, né? E aí naquele momento você vê no olho da criança
que tá assumindo aquele papel de ídolo e de repente tá virando aquele papel assim, pô, é um professor. Pô, mas ainda assim você vai ser o professor mais legal. Não, claro, porque toda vez que você retorna lá, Eles têm esperança. a criança fica naquela expectativa de se divertir. É. Mas pra gente é um desafio diário. Sim. Você chega lá com aquele papel de super-herói, de ídolo, que tá salvando a criança do estudo, do caderno, vai dar aula. E no meio da aula você vê que a criança vai fugindo um pouco, vai entrando só no mundo da brincadeira e saindo um pouco da dinâmica, da didática. Então, E você tem que retomar aquilo. isso é possível fazer, assim. Sim, Uma é uma construção coisa, diária. Uma coisa que Essa eu me é a orgulho questão. muito, respondendo um pouco a sua pergunta, é de não dar uma educação física que eu tive quando eu era aluno. Sim. Porque quando eu era aluno, talvez o meu professor tivesse tentado ser só o meu ídolo. Mas ele não conseguiu. Porque ele dava só o futebol, como sempre, para os meninos e para as meninas outra coisa. E acabou que o que eu idolatrava era o futebol, não era ele. Porque ele não estava presente. O futebol eu idolatrava. E quando ele tentou só fazer... a bola. É o famoso rola-bola. E assim, eu vejo o Pedro também, a gente dá uma educação física, e outros colegas, tá? Em outras escolas e tal. Muito diferente, por isso que eu acho assim, que melhorou bastante a educação física nos últimos anos. Muito diferente do que eu tive quando eu era aluno. Concordo. Muito diferente. E claro, é claro que eles têm uma vontade de algo livre, né? Eles estão me desaprisionando e tal. E o que eu até, com o passar dos anos, fui percebendo que tudo bem você dar um tempinho livre. Principalmente no começo. Pra ele, né, botar aquilo pra fora. Mas assim, quando você dá uma aula e você mostra pra ele por que você tá dando uma aula, você veste mesmo, ó, não sou seu ídolo, sou professor. Ele te idolatra como professor. Sim. Você é o ídolo, mas você é o professor ídolo. E uma coisa que... São duas coisas, assim, que eu falei que massagearam o ego. Teve um evento na escola e aí ia uma celebridade que a gente não pode muito falar, mas ia no meio da escola. Não pode. E ele ia ser recepcionado pela escola, porque ele ia fazer um projeto nessa escola e tal. E quando ele chegou, muitos alunos não conheciam, porque ele realmente é de uma geração um pouco minha, não dos alunos. E aí ele chegou e eu cheguei do lado dele. Quando eu cheguei do lado dele, todo mundo gritava, Diego, tio Diego, tio Diego. E estavam todos na arquibancada assim, eu fiquei, cara, não, é pra ele, ó. É pra ele que vocês têm que fazer isso. Foi muito legal. E quando a gente fez o dia da profissão, eu nunca tinha visto tantos alunos indo lá vestidos de professor de educação física. Isso foi assim... Isso emociona, cara. isso emociona. Conjuntinho da Judas. Vestiu o quê? Muito. É mais confortável. Quase sempre com apito no pescoço, Legal. lógico, né? Uma bola debaixo do braço, seja ela qual bola for. Mas assim, quando eles viravam pra lá, não, sou professor. Pô, isso foi... Eu acho legal, cara. Quanto menor é a criança, quanto mais novinha, mais sincera é essa reação dela, né? E mais feliz ele tá de te ver. Exatamente. Quanto menorzinha a criança, mais ele te ama. E aí eu trabalho até o ensino médio. Então vocês podem imaginar que isso vai mudando essa relação com o tempo. E aí foi engraçado que eu entrei numa escola substituindo um outro professor que eu não conhecia e tudo mais. E aí eu entrei nessa pegada. Eu tava começando a trabalhar com escola, né? Então eu tava assim, cara, eu não vou dar rola-bola. Eu vou dar o conteúdo. Eu vou desenvolver conteúdo com esses caras aqui. E vou, e vamos. E todo mundo me chama de chato. E eu me acho meio chato também dando aula, assim. Hoje em dia eu libero muito mais, libero o jogo e tudo mais. Mas o que uma vez o moleque virou pra mim e falou assim, professor, tu é chato pra caraca. Mas contigo a gente aprende. Com outro professor a gente não aprendia nada. Cara, isso fez assim, eu falei, pô, valeu. Aí ele falou assim, não, os moleques reclamam aqui, mas depois eles falam bem também de você escondido lá, fica tranquilo. E aí me deu um gásinho também, foi maneiro, porque eram os moleques já do 9º ano pro ensino médio. Aí eu falei, pô, beleza, então a gente tá no caminho certo. E real, assim, é encontrar o equilíbrio, né, sentir sentir a turma, é aquilo, é uma troca de energia bizarra. É uma isso. troca de energia muito grande. É isso. Só, pra finalizar essa pergunta, inclusive, ele falou da sinceridade dos alunos. Eu escutei uma esses dias que eu preciso passar, assim, eu acho que é pouco. É pouco pra ficar aqui. A gente usava máscara obrigatoriamente nas escolas, pra vocês verem o nível de sinceridade dos alunos. E aí a gente parou de ser obrigado a usar, e passou um tempo a gente começou a se sentir seguro, 3 doses, abaixei a máscara, né? E tinha muitos alunos que não me conheciam sem a máscara. Um aluno não virou pra mim e falou assim, nossa, tio, você é velho. Essa é a sinceridade dos meus alunos. Pois é. Cara, essa questão de você é chato, mas a gente aprende,
No ensino superior a gente ouve muito isso, né? Nossa, Os tio, alunos você é falam velho. direto Fala com vocês No também. superior, não. Pô. Mas Não, eu, assim como o Yuri, eu teve um período curto na educação física escolar. Acho que eu atuei ali uns 6 meses também numa escola com ensino fundamental. Acho que ia do 5º até o 9º, algo assim. De 2, Mas eu trabalhei uma época no extracurricular. Era um programa que tinha aqui na cidade, que chama Super Escola, e eu dava aula de karatê para as crianças. Eu fiquei 2 anos, mais ou menos. Só que eles não iam obrigatoriamente, eles iam porque eles se matriculavam, né, no extracurricular e era sensacional. Então eu gostei muito na época que eu atuei lá, e aí eu trabalhava com crianças desde os 6 anos até adolescente com 15 anos. E foi uma das épocas mais legais assim que eu trabalhei com crianças. E ter esse retorno deles em relação ao professor e ser o ídolo e tal, cara, isso é muito gratificante. E aí, trazendo algo mais generalista para a questão do dia do profissional de educação física, eu acho que algo que tem na nossa profissão que é magnífico, cara, é o fato de conhecer pessoas. Perfeito. Várias áreas de atuação do profissional de educação física, você vai conhecer crianças, adolescentes, adultos, mas você vai conhecer muita gente. Verdade. E isso, cara, é muito legal. E até aqui no podcast, eu acho que eu e o Yuri, a gente concorda muito com isso. Quanta gente legal a gente não conheceu gravando. Exatamente. Quantos profissionais interessantes, quantas histórias legais. Então, cara, essa é uma profissão que é muito, muito boa e que a gente gosta muito de trabalhar, ver aqui pelo nosso papo. E o quanto de pessoas que você conhece, cara, não tem explicação. Eu sinto que o sentimento de vocês é bem parecido com aquele que eu coloquei no início do programa, né? De que se a gente pudesse viver disso aqui, se isso for possível em algum momento, com certeza. Você já abandonou a carreira de policial, acho que abandonaria também a de professor para viver de podcast, conversando, entrevistando pessoas. Porque isso aqui, eu pelo menos particularmente, gosto muito de fazer isso aqui. Porque a gente não está deixando de fazer a nossa profissão. Nem pouco. Né? A gente está divulgando a educação física, divulgando ciência, continua trabalhando na nossa área, só que num local extremamente novo, inexplorado ainda, de certa forma. A gente está, como brinquei com o Yuri também, cortando mato ainda, né? A gente está tentando entender aí... Eles cortaram mato. Eles cortaram a floresta. A gente tá podando. Tudo bem. A vida atrás tá fazendo jardinagem, talvez, assim, ajudando. Nós agimos, meu amigo. 9 anos, respeito. Sim, né? mas é isso, assim, eu acho que a gente ainda está Sim. engatinhando nesse processo aqui de tentar entender até onde essa ferramenta é capaz de chegar e ajudar a nossa profissão. Né? E aí eu acho que a gente já está também se encaminhando aí para o final. Pô, 1h30. Dessa vez passou muito rápido, cara. Sim, o papo foi muito bom. Eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes, esse crossover aqui. Inclusive, talvez abrir mais ainda essa telinha aqui e vamos tentar botar mais pessoas para melhorar ainda esse debate, né? Botar essa discussão mais a fundo, trazer novos temas, que eu acho que a ideia é essa. A gente aqui não compete, né? A gente aqui está tentando fortalecer um ao outro o trabalho, somando. E cara, 3 de 10 mais 4 de 15. Vou fazer um drop set aí, vou fazer um negócio diferente. O nome desse programa tinha que ser Drop Set Bora, ou Crossover. Vem cá. Tinha que ser. Cara. Tá aí, Tá lá. Antes da gente finalizar, é porque vocês falaram que ficaram muito pouco tempo como professores em escolas. Eu fiquei curioso de saber o que levou vocês a saírem das escolas. Cara, eu não consigo falar a linguagem que as crianças entendem, entendeu? Fala assim, galera, hoje vamos todo mundo brincar de correr. As crianças sentavam. Agora vamos sentar. Aí as crianças corriam, entendeu? Cara, tem gente que tem a manha, viu? Amigos nossos, que ele consegue falar com as crianças, ele envolve as crianças, parece um encantador de criança. As crianças estão olhando pra ele assim e, mano, ele vai conduzindo aquilo como se fosse uma mágica, cara. Eu não tenho essa manha. Legal. E você, O meu Gilmar? acho que foi oportunidade mesmo. Esses 6 meses que eu atuei foi um processo seletivo na prefeitura que eu tinha passado e eles me chamaram lá no finalzinho. E aí eu atuei 6 meses. Mas aí
a profissão foi me levando para outros caminhos e foi, eu acho que foi uma questão de oportunidade mesmo. Ficou a experiência, pô. E a educação física é gigante, cara. É gigante. Tem isso. Às vezes você escolhe outra, não é porque você não gostou, né? Como eu pensei que vocês falariam. É só porque realmente vai seguindo. E a cabeça tem que continuar aberta pra mudanças, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Vai que surge uma outra oportunidade diferente aí, né? Pois é. É isso aí. Gente, inacreditável esse programa, assim. Eu achei fantástico, já tá no meu top, de verdade. Era uma vontade muito grande de fazer esse programa com vocês. De novo, muito obrigado, Gilmar, muito obrigado. Yuri, a Academia de 15. Gente, eu tô misturando o negócio todo. Academia de 15, olha o nome bom aí, olha, outro nome. A dislexia às vezes ajuda, eu tô te falando que às vezes ajuda, cara. Esse programa de pode 15, chamar muito obrigado. Academia de 15, cara. 4 de quinta. Gente, a dislexia às vezes ajuda. Eu falo isso pra vocês. Ficou bom esse. Muito obrigado mesmo, pessoal. Beleza, pô, agradeço muito o convite. E, cara, se vocês precisarem da gente, tamo junto. Porque eu acho que a gente tem mais é que fazer isso mesmo, o que a gente tá fazendo, ó. Juntar força pra gente ser maior, né? É isso aí, vambora. Se quiserem mandar um abraço pra alguém aí, fazer o jabá de vocês aí, fiquem à vontade também, estão em casa. Fala aí, pessoal. Cara, passou muito rápido mesmo. Obrigado pelo convite, foi um prazer participar. É sempre bom essa troca de ideias. E vamos seguir. Mandar um abraço aí pra Deise e pro Rafa que mandaram os vídeos. Pô, eles sempre são parceiraços, não tem nada que a gente não peça, que eles não ajudem a gente. Então, tá todo mundo junto. É isso. Então vamos seguir junto. Rapaziada, forte abraço aí pra todo mundo. Deixar aquele abraço aqui. Agora a gente tá voltando aí com a nossa sequência de lives semanais. Programa todo mês, né? E esse aqui, o especial parabenizando todos os profissionais de educação física pelo nosso dia. Parabéns. Comemore você ou não, eu comemoraria se eu fosse você. Se você não quiser, cara, espera aí. No dia 15 a gente vai falar de novo. Então, exatamente. Calma. Dia 15 estamos de volta aí. Especial. Comemorando mais uma vez. Comemoração com a gente mesmo. É isso. Gente, é isso. Forte abraço pra todo mundo aí. Se não deixou o like, deixa agora. Valeu. Valeu, pessoal. Beijo.